O táxi apareceu quando você menos esperava. A rua estava vazia, uma chuva fina caía, e seu celular não tinha bateria suficiente para chamar outro. De repente, como se surgissem do nada, 2 faróis cortaram a escuridão. O carro amarelo clássico se aproximou, deslizando pelo asfalto molhado, e parou suavemente ao seu lado. Os vidros estavam fechados, o motor ligado, e a placa parecia limpa demais para aquela hora, para aquela chuva. Algo parecia estranho, mas o cansaço e a necessidade falaram mais alto. Você abriu a porta e entrou. O interior do carro tinha aquele cheiro familiar de táxi antigo, uma mistura de couro e aromatizante. O motorista não virou o rosto para cumprimentá-lo. Ele apenas segurava o volante, olhando para a frente, com uma voz baixa, quase um sussurro, que mal se ouvia acima do som do motor. Ele perguntou: "Para onde?" Você disse o endereço da sua casa, um destino que já fez centenas de vezes. Ele assentiu lentamente com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Mas algo estava errado. Ele não digitou nada no aplicativo, não ligou o GPS, não confirmou a rota, apenas engatou a marcha e o táxi arrancou em silêncio, mergulhando na noite. Os primeiros minutos foram normais. O carro se movia pelas ruas conhecidas. O barulho dos pneus no asfalto molhado era o único som presente. Você olhou pela janela, observando as luzes da cidade borradas pela chuva. Mas logo uma sensação de estranheza começou a crescer. Você passou por um mercado fechado com uma placa de neon piscando, normal. Mas alguns minutos depois você passou pelo mesmo mercado de novo. A mesma placa, o mesmo piscar. Você franziu a testa e então viu o mesmo muro grafitado pela terceira vez. As ruas começaram a se repetir, num ciclo bizarro e silencioso. Era como estar preso em um looping, uma lembrança que não terminava. Você se inclinou para a frente, quebrando o silêncio desconfortável. Com licença, acho que estamos andando em círculos. Já passamos por aqui? O motorista não se moveu. Sua voz, ainda baixa e sem emoção, respondeu: "Já estamos indo." A resposta não acalmou você. Pelo contrário, o ar dentro do carro ficou mais pesado. Você pegou o celular, na esperança de checar o mapa, mas não havia sinal. Sem internet, a tela estava escura, exceto por uma única notificação que apareceu de repente, sem som. A mensagem era simples e aterrorizante, rota indefinida. Que aquilo significava? Seu coração começou a acelerar. O instinto gritava que algo estava muito, muito errado. Com o nervosismo crescendo, você olhou para o espelho retrovisor, tentando ver o rosto do motorista com mais clareza. E foi aí que o medo realmente se instalou. O reflexo dele não batia com seus movimentos. A cabeça dele se movia na realidade, mas no espelho, a imagem parecia atrasada, como um vídeo com lag. Um fantasma digital preso no vidro. Era sutil, mas inegável. O homem no reflexo parecia uma versão distorcida, um eco do homem que dirigia. Você desviou o olhar, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo naquele carro? De repente, a chuva parou, não gradualmente, mas de uma vez. Num instante, o som das gotas batendo no teto desapareceu. Você olhou para fora e as ruas estavam completamente secas, como se nunca tivesse chovido. O ar ficou silencioso demais, um silêncio absoluto, que parecia engolir todos os sons da cidade. Não havia outros carros, nem pessoas, nem o zumbido distante da metrópole. Apenas o seu táxi, deslizando por um mundo mudo e imóvel. A realidade parecia estar se desfazendo ao seu redor. O pânico tomou conta. "Eu quero descer." "Pare o carro agora, por favor," você disse, sua voz um pouco mais alta, trêmula. O motorista respondeu com a mesma calma perturbadora de antes, sem se virar. "Não chegamos ainda." E nesse exato momento, um som de clique ecoou pelo carro. O taxímetro, que até então estava desligado, ligou sozinho.
mas ele não marcava dinheiro. Ele marcava tempo. Os números vermelhos subiam como um cronômetro. 1 minuto e 13, 1 minuto e 14, 1 minuto e 15. O que ele estava contando? Sua corrida, sua vida. Uma ponta de esperança surgiu quando você sentiu o carro desacelerar. Finalmente, talvez ele fosse parar. Mas não, o táxi não parou na rua. Em vez disso, ele fez uma curva suave e entrou em um túnel. Um túnel que você nunca tinha visto na vida. Era escuro, sem placas de sinalização, sem luzes de emergência. A entrada era apenas um buraco negro na paisagem urbana. E não havia uma saída visível, apenas uma escuridão infinita à frente. O som dos pneus ecoava nas paredes, o único som em um vazio completo. A voz do motorista mudou. Já não era um sussurro, tornou-se mais grave, mais profunda, preenchendo o carro com uma ressonância sombria. Algumas corridas, ele disse, não tem destino. O terror puro tomou você e instintivamente você se jogou contra a porta, tentando abrir. A maçaneta estava trancada. Você bateu no vidro, mas era como socar uma parede de pedra. Não havia escapatória. Você estava preso com aquela coisa que dirigia o carro. Seu celular vibrou de novo na sua mão, a tela iluminando o interior escuro. Outra notificação. Desta vez dizia: corrida em andamento. E logo abaixo, uma frase que congelou seu sangue. Passageiro confirmado. Confirmado para quê? Para onde? Era como se um contrato invisível tivesse sido selado no momento em que você entrou naquele táxi. Você era o passageiro e a corrida tinha que ser completada. Não importava o destino. Com as mãos tremendo, você olhou para frente mais uma vez, para o espelho retrovisor. O medo se transformou em um horror indescritível. O espelho não refletia mais o motorista. Ele agora refletia o banco de trás, o seu lugar. Mas o banco estava vazio. Você não estava lá. O seu reflexo tinha desaparecido. Era como se você já não existisse, como se tivesse se tornado um fantasma dentro daquele carro, invisível até para si mesmo. Quem ou o que estava sentado no seu lugar? Pela primeira vez em muito tempo, o táxi desacelerou de verdade. Ele parou completamente. Mas não havia calçada, não havia prédio, não havia rua. Do lado de fora da janela, havia apenas um espaço escuro e sem forma, um vazio absoluto. Não era preto, não era branco, era nada. A ausência de tudo. A porta ao seu lado se destrancou com um clique e se abriu sozinha, revelando aquele abismo silencioso. Então, pela primeira vez, o motorista virou o rosto para você. O que você viu não era humano. Onde deveriam estar os olhos, havia apenas órbitas vazias e escuras, como poços sem fundo. E com aquela voz profunda e final, ele disse: chegamos. O taxímetro no painel zerou. Um silêncio total e absoluto tomou conta do carro. O motor desligou. E então, o táxi partiu novamente, deslizando para a escuridão, deixando você para trás, na beira do nada, com ou sem você. A corrida havia terminado. Ou talvez uma nova estivesse apenas começando. Obrigado por assistir. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas viagens. Até a próxima!